Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita A Caminho da Luz de Gravataí. Meu nome é Elaine Ribeiro, trabalhadora do GEAC aqui de Alvorada, também multiplicadora da área da família pela nossa Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul. E venho, então, a convite da Eliane para falarmos nessa tarde sobre a área da família. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma área que fala sobre reencarnação. Nós estamos falando aqui do grupo das famílias gestantes. Tá? Há um tempo atrás, nós tínhamos este grupo chamado de pais gestantes, e aí, mediante orientação, nós entendemos com o documento de orientação à área da família, lá em 2018, que a temática reencarnação não aborda só os pais que estão gestando, seja para a gestação, gravidez, seja a gestação do processo para adoção. Então, entendeu-se que toda a família gesta. Afinal de contas, o espírito reencarnante, ele vem para a família para se relacionar com todos, né? E não somente com os seus pais. Então, aos nossos trabalhadores da área da família, este é o nosso livro de orientação, área da família. Aqueles trabalhadores, então, que ainda não têm, nós recomendamos, é um livro da livraria Francisco Spinelli, né? E a gente consegue a aquisição na nossa FEBS ou em algumas casas que tem a venda dos livros. E a área da família, então, nessa parte das famílias gestantes, quem são convidados a participar deste nosso grupo da área da família? Primeiro, todas aquelas pessoas que quiserem estudar sobre a reencarnação. Então, aqui nós temos os irmãos variados, muitas vezes até estudantes da doutrina que ainda não planejam ter filhos, vêm participar do nosso estudo por uma curiosidade. Mas a temática do grupo é para aquelas famílias que querem planejar a gestação, aquelas famílias que querem planejar a adoção, aquelas famílias que já estão gestando ou que já estão habilitados para o processo de adoção. E nesse grupo, então, temático, os temas abordados, os temas escolhidos, é pelos participantes e pelos coordenadores, mas sempre sob a ótica da doutrina espírita. E aí, falando então de famílias gestantes, estas famílias que nós recebemos, hoje nós temos a oportunidade de trabalhar na coordenação do grupo com esta temática lá na nossa casa, na nossa União Alvorada, e atualmente nós temos 5 famílias participando, e é um grupo que as famílias chegam, participam, muitas vezes com o sonho de terem este filho, seja pela gestação, seja pela adoção. Então, tem alguns meses deste planejamento aqui na Terra, depois vem a gestação, e aí essas famílias ainda nos visitam um pouquinho depois que se recuperam do parto ou da adoção, depois que a família já está acostumada com o convívio, aí nós nos reunimos também. Então é um grupo que normalmente as pessoas ficam nele em torno de 1 ano, e já entram novos participantes, e assim acontece às vezes de ter muitas famílias, às vezes acontece de termos apenas uma família, e nestes tantos anos que nós temos este grupo, que antes então éramos pais gestantes,
lá na nossa casa, e às vezes acontece de não ter nenhum participante, né? Nós sabemos que o planejamento reencarnatório, ele não acontece somente no período que as famílias estão gestando, ele acontece muito antes, né? Em torno de 2 a 3 anos, varia muito de acordo com a nossa evolução. E por que que nós precisamos, então, reencarnar, né? Então, nós temos todo o nosso processo de expiação, de melhoramento, e um melhoramento progressivo do nosso espírito e, por consequência, da humanidade. Então, como eu falei, essa reencarnação, ela tem todo um planejamento reencarnatório. Deus, em sua infinita sabedoria e benevolência, de forma alguma teríamos a nossa reencarnação se não houvesse um planejamento prévio. É importante nós sabermos, enquanto estudantes da doutrina, que nada acontece por acaso e que nada é simplesmente jogado na nossa trajetória. Quando nós temos condições, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, e aqueles irmãos, então, que no momento não estão em condições, a espiritualidade maior faz este planejamento. Não sejamos ingênuos de achar que isso não acontece. Mesmo nas reencarnações compulsórias, acontece o planejamento. Então, neste nosso grupo temático, nós estudamos sobre essa finalidade da reencarnação, nós falamos um pouquinho sobre o planejamento reencarnatório, nós falamos um pouco sobre o retorno à vida corporal deste espírito, então, dessa união da alma e do corpo. Falamos também do esquecimento do passado, né? As mães que estão passando pela gestação trazem no grupo as suas expectativas, as suas ansiedades, os seus medos, os seus receios, o medo da questão financeira. Isso é uma das coisas que muitas das famílias nos trazem. E por mais que nós sejamos estudantes, e por mais que nós confiemos na benevolência divina, nós temos medo. Nós ficamos inseguros, nós temos receio constante. Nós, mães, temos ainda por hábito não termos certeza se seremos boas mães, se saberemos cuidar da necessidade, da expectativa, da educação, da conta dos cuidados, da conta de entender quando os nossos filhos estiverem chorando, qual a sua real necessidade. Então, nós também falamos sobre isso na temática no estudo deste nosso grupo temático, então, da família gestante. Já tivemos a oportunidade de, além do pai e da mãe, existem também as famílias onde mães solo participam do grupo. Algumas mães vão com a sua mãe, ou seja, com a avó, participando. Já tivemos o avô e a avó participando também do grupo para entenderem um pouco. E é tão importante quando as nossas famílias têm essa consciência que é a família toda que está gestando, que estes relacionamentos, este ser que irá reencarnar, ele vem totalmente ligado com toda essa família. As gestantes, muitas vezes, começam, aquelas que estão um pouco mais ansiosas, começam a ter sonhos, e sonham, às vezes, devido às suas crises de ansiedade, sonham de uma forma muito intensa. E acontece um processo também importante e interessante de nós esclarecermos a gestante
que o excesso da sua ansiedade pode causar abortos e podem causar também partos prematuros, devido à expectativa e aos medos, aos receios, né? Nosso grupo temático, ele não dispensa de forma alguma os cuidados médicos e científicos, né? Então, é um grupo temática da doutrina espírita, né? Um grupo temático da doutrina espírita, pois as gestantes, as famílias em processo de adoção, cada um tem que trabalhar dentro da questão legal, quando a adoção, os pais procurarem os órgãos legais, procurarem estar habilitados, procurarem estar com a sua vida organizada, com a sua mente organizada. Os pais passam, então as famílias passam até pela psicóloga, né? As famílias que estão gestando, as mulheres que estão gestando, têm que fazer o pré-natal, tem que ir no posto de saúde, no consultório médico, no hospital, onde no seu bairro, na sua cidade forem encaminhadas, precisam ter o cuidado médico para que a gestação aconteça com saúde dentro do possível. Nós também falamos sobre isso, que é normal e que é natural. Os nossos filhos, sejam eles da gestação, sejam eles adotivos, de eles não virem com a saúde perfeita. Isso também faz parte do nosso planejamento e da nossa organização. Nós sempre comentamos com as famílias que entram no nosso grupo uma experiência que eu e o meu irmão Marco, um dos trabalhadores, quando nós reiniciamos o trabalho, lá em 2016, quando então, felizes e ansiosos, recebemos o primeiro casal daquele retorno ao trabalho, e quando perguntávamos para eles então o que eles esperavam da gestação, e brincamos com eles, se eles ouviam muito aquela pergunta que as famílias às vezes fazem a pergunta e as próprias famílias respondem a pergunta quando dizem: vocês preferem menino ou menina quando vai nascer? E eu perguntei então para ele, nós perguntamos para eles se eles ouviam muito essa pergunta. E eles disseram que até que eles não ouviam tanto. E então nós perguntamos: e qual é a sua resposta? E para nossa surpresa e alegria, esse casal se olhou, sorriu e disse: quando alguém pergunta se nós preferimos menino ou menina, e quando as próprias pessoas respondem que não importa, o mais importante é que venha com saúde, é essa a resposta que as pessoas nos dão. Este casal, então, nos surpreendeu positivamente quando nos disse: nós só queremos que venha. Exatamente isso. Nós só queremos que venha. Nós estamos tão felizes com a nossa família que nós só queremos que venha. E nós temos plena consciência de que sim, pode ser que o nosso filho não venha com saúde, mas nós só queremos que venha. Isso nos trouxe, enquanto trabalhadores da área da família, uma alegria imensa por este casal já ter a consciência, irmãos, de que nem todos nós planejamos na nossa reencarnação nascermos perfeitos, com o corpo completamente perfeito, com a nossa mente perfeita, com os órgãos perfeitos. Nós não nos lembramos, mas muitas vezes nós, como forma de expiação de tantos erros e de tantas dores que nós causamos a nós e a outros, nosso planejamento reencarnatório acaba vindo com o pedido de que nós não tenhamos o corpo perfeito, que nós não tenhamos essa saúde, para que nós possamos expiar e melhorar. Em nosso grupo também, dentro desta temática de reencarnação, abordamos o aspecto
dos convívios entre família. Porque, como nos dizia o Chico, nós nascemos no lar que nós escolhemos. A gente até não lembra. E nós nos lembramos da nossa adolescência, quando então rebeldes, achando que os nossos pais tinham que ter condições para nos trazer todos os bens materiais, o tênis da moda, o jeans da época da moda, enfim. E nós pensávamos, eu não pedi para nascer. Ou, porque eu nasci nessa família? Deve ter alguma coisa errada. Ai, ai. Nós, hoje, na fase adulta, bem adulta, somos tão gratos e felizes pela família abençoada, mesmo com todas as dificuldades. Mas, na mais tenra idade, nós não acreditávamos nisso. E aí nós precisamos nos lembrar que nós pedimos para nascer nessa família. Mas muitos de nós, muitas vezes, percebemos que os nossos filhos se agitam quando alguma pessoa da família, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um amigo mais próximo, a madrinha, nossos filhos muitas vezes se inquietam e com o seu crescimento, com o aumento da idade, obedece bem, respeita bem umas pessoas, mas outras da família não conseguem respeitar, não se relacionam bem, ou muitas vezes ouve muito o que a mãe fala, mas não consegue respeitar o pai, tem dificuldade de relacionamento com o irmão, tem dificuldade de amar ou respeitar ou aceitar um tio. E nós não sabemos, nós não nos lembramos, mas com certeza estas dificuldades de relacionamento estão totalmente ligadas com os nossos desafetos do passado. E desafetos não quer dizer que estas pessoas não foram boas conosco, mas muitas das vezes nós não fomos bons com estas pessoas. Então esta também é uma abordagem importante que nós trazemos neste grupo temático. Também nós costumamos falar e nos relatar sobre o processo da gestação. Muitas vezes a gestante não se reconhece. Ela que comia bem e se alimentava bem, não consegue nem escovar os dentes e ela começa a ter, às vezes, muitos enjoos. Então, nós também falamos sobre essa parte da gestação, por essa ligação perispiritual com o ser reencarnante e a mãe que o recebe, que o acolhe em seu ventre. Muitas das vezes, a própria dificuldade de relacionamento destes dois seres acaba impactando bastante na gestação. E aí, por isso que nós recomendamos sempre o Evangelho no Lar. Não somente para as famílias que estão em processo aguardando a chegada dos seus filhos, mas para todos nós. Vigiar e orar, orar e vigiar sempre. Mas nós recomendamos sempre o Evangelho no Lar, para que esse lar possa se harmonizar, se preparando para receber esse irmão que vai chegar, e que este irmão vá se acostumando, que este lar busca o equilíbrio espiritual, a harmonia dentro deste lar. Então, nós recomendamos, sim, o Evangelho, mas recomendamos que as mães possam realmente criar o hábito de se ligar aos seus filhos, que os pais, quando assim o temos nesta denominação familiar, que eles participem ativamente desta gestação, que os avós, que os tios, a família que constitui a família deste novo ser reencarnante, que ela esteja próxima, que possamos, durante o nosso evangelho e durante as nossas preces, dizer o quanto estamos felizes com a chegada deste novo ser. Mas muitas vezes não estamos felizes, estamos assustados, preocupados, às vezes por questões da saúde física desta mãe, às vezes por questões
de problemas financeiros desta família. Mas o bebezinho ali dentro do ventre, ou o filho que está chegando recém-adotado, eles sentem todas as nossas angústias e as nossas expectativas. Durante a gestação, que nós possamos realmente ser sinceros com os nossos filhos, fazendo aquele carinho na barriga, conversando, dizendo do nosso amor, dos nossos medos, do quanto estamos felizes e assustados com essa chegada, mas dizendo que pede a Deus sempre, todos os dias, para que Ele ampare a nós nesta família, para que tudo fique bem. Então, esta também é uma parte importante que nós trazemos para junto das nossas gestantes, para que elas saibam que este enjoo, que os medos e que as inseguranças fazem parte do processo da gestação. Também falamos sobre os desejos estranhos que as gestantes têm e que, apesar de algumas pessoas um pouco insensíveis dizerem que isso é bobagem, não é bobagem, não. Isso acontece de verdade. Falamos também dos intervalos entre as gestações, entre as reencarnações, muito mais para nós termos uma ideia, porque às vezes, ingenuamente, algumas famílias que tiveram perda de um ente querido há pouco tempo, criam falsas expectativas sobre seres reencarnantes, de ser este ou aquele seu familiar amado que partiu há pouco tempo, há bem pouco tempo. Nós precisamos nos lembrar que o tempo na espiritualidade é diferente no tempo aqui, mas que as coisas acontecem no tempo certo e que nós não precisamos ficar nos preocupando em saber se aquele neto, aquele sobrinho, aquele filho que vai nascer, se ele é a reencarnação deste ou daquele familiar amado. Que nós possamos nos dedicar em orar para que aquele familiar amado que já partiu possa estar bem na espiritualidade, mas podermos canalizar as nossas preces e a nossa vibração de amor para aquele novo ser que reencarna, nos lembrando que cada reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. E também precisamos nos lembrar que nós temos que amar. Este foi o grande ensinamento que Deus nos deu e que Cristo nos trouxe tão claramente por sua linda passagem aqui na Terra. Amar ao próximo como a nós mesmos. E essa é uma tarefa muito difícil, mas extremamente importante. Muitas vezes nós não amamos o nosso próximo, nós julgamos o nosso próximo, nós julgamos as aparências do nosso próximo, nós achamos que a nossa família, às vezes achamos que a nossa família é melhor do que a dos outros. Ainda acontece de alguns irmãos, às vezes mais abastados, ingenuamente acharem que têm uma superioridade, né? que valem muito mais do que nós. E isso me lembra uma história que nós tivemos a oportunidade de ouvir essa semana. Nós temos o hábito de fazer uma brincadeira, eu e meu esposo, que nós recebemos as palestras e as preces do Haroldo. Então, todo dia pela manhã, quando eu vou para o meu trabalho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter o carro, então eu saio para o trabalho de carro e antes de sair de casa, eu coloco, chega a mensagem de que tem uma prece para eu ouvir. Então, ainda dentro da garagem aqui em casa, eu coloco no YouTube para ouvir, eu não olho, eu estou dirigindo, para ouvir aquela mensagem que o Haroldo nos traz. E aí a gente ouve a mensagem e logo em seguida ele inicia já uma palestra. Nos primeiros dias vinha a palestra do Haroldo. E
nessa última semana, nada por acaso, começou a chegar a mensagem da Maíse Braga. E eu já tinha escutado algumas palestras dela, mas essa semana foi interessante, porque eu até brinquei, eu disse, eu tinha que ouvir realmente alguma coisa que essa irmã, eu tinha que ouvir tudo, mas eu tinha que ouvir algo em especial que essa irmã fosse falar, pois saibam que ela passou a semana toda falando comigo e ela vinha falar sobre reencarnação. E numa das falas dela, ela nos trouxe uma história que eu vou procurar contar de forma breve, relatada pelo nosso amado Divaldo. Então, ele relata que quando ele era jovem, lá nos seus 20 anos, ele tinha um sonho grande de ter um sapato de 2 cores. E então ele realizou aquele sonho lá quando ele tinha o seu trabalho, que ele era datilógrafo. Ele comprou o seu sapato e, se não me engano, naquela época os sapatos eram envernizados. E ele pegou o bonde, né? Estava dentro de um bonde bem lotado e de repente uma pessoa pisou forte no pé dele. E ele ficou muito triste, porque além da dor, era a primeira vez que ele usava aquele sapato. E então, ele olhou para aquele senhor que pisou no pé dele, e era um homem muito grande. E o homem perguntou para ele, bem bravo, algum problema? E ele disse, não, problema nenhum, apenas quero lhe dizer que o pé que está embaixo do seu pé é o meu. E o homem insistiu, incisivo, algum problema? E ele, rapidamente, então, baixou a cabeça, e Joana de Ângeles, sua mentora, ela disse, Divaldo, desça no próximo ponto. E ele ficou muito bravo, porque ainda faltava 2 quarteirões para ele chegar no seu destino, mas ele respeitou o que a mentora lhe disse e desceu. O que é fato é que o homem desceu atrás dele. E quanto mais rápido Divaldo caminhava, mais rápido o homem caminhava também. Até que ele, mais jovem e não raivoso como o homem estava, ele conseguiu se escapulir por um bequinho e o homem passou e não o viu. Bom, passado algum tempo, Divaldo, então, trabalhando na casa espírita onde ele trabalhava, um dia chegou aquele homem, entrou, e Divaldo pensou, meu Deus, me descobriu aqui, depois de tanto tempo. Só que aquele homem chegava com uma jovem filha, e essa filha vinha amarrada numa camisa de força, sendo carregada por 3 homens. Divaldo, quando eles chegaram perto, o Divaldo falou, o homem disse, eu preciso de ajuda com a minha filha. E o Divaldo disse aos homens, podem desamarrá-la. E eles, não, o senhor não tem noção da força dela. Por favor, podem desamarrá-la. Nessa altura, os olhos da jovem, tomados de raiva, e que se via que não era ela ali que habitava, olharam para o Divaldo e eles soltaram ela, tiraram a camisa de força. E esse irmão, então, que estava obsediando, já dominando totalmente o corpo e a mente dessa irmã, disse para o Divaldo, não adianta, eu vou me vingar dele. E aí Divaldo falou, mas meu irmão, ela é uma pobre moça, jovem, o que de tão grave ela lhe fez? E o espírito disse, ela não me fez nada, quem fez foi ele, o pai dela. Eu fui trabalhador da sua fazenda, fui um funcionário exemplar, e eu fiquei doente, e esse homem, ele prometeu cuidar de toda a minha família, prometeu não deixar ninguém desamparado. E no momento em que eu fechei os meus olhos e parti para a espiritualidade, este homem não apenas descumpriu a sua promessa, ele, além de não sustentar a minha família, jogou toda a minha família na rua. Eu o odeio e eu vou me vingar dele através da sua filha. Então,
Divaldo, bem como com todo o amparo espiritual, conseguiu convencer aquele espírito tão sofrido de que não valia se valer de tanto ódio e de tanta raiva e que deixasse a moça seguir a vida dela. Muito tempo, então, de evangelização e conversa, o irmão aceitou deixar a moça livre. E assim o fez. A moça, então, conseguiu seguir a sua vida, se casou, e um belo dia, aquele pai adentra a casa espírita, feliz da vida, e conta para o Divaldo: Divaldo, vim aqui lhe contar, sou avô. Sou o homem mais feliz do mundo. Tenho o amor mais completo na minha vida, o meu neto. A minha vida agora é ele. Eu faço tudo por ele. Ele mal nasceu e eu já passei todos os meus bens para o nome dele. Eu sou o homem mais feliz, mais realizado desta vida. E o meu neto, ele não sabe, mas além de eu amá-lo mais do que tudo na minha vida, ele já é um homem rico. E Divaldo então olhou para aquele homem, sorriu, o parabenizou, mas pensou: ah, meu irmão, quem será esse seu neto, hein? E a resposta, né, meus irmãos? O neto, então, era a reencarnação daquele que foi um dia funcionário e que aquele homem não cumpriu a promessa. E aí a gente pode ficar preocupado e pensar que os anos vão passar e imagina um certo dia, ainda que as lembranças nítidas não apareçam, com certeza as memórias daquela última reencarnação virão e provavelmente as dificuldades de relacionamento entre este avô e este neto de alguma feita surgirão. Então, meus amados, por isso que é importante nós refletirmos e estudarmos sobre a reencarnação, mas acima de tudo, todos os dias nos lembrarmos que nós precisamos amar o nosso próximo. Nós não nos lembramos agora todo o mal que já fizemos, porque felizmente existe o esquecimento quando nós reencarnamos e que nós possamos agradecer a Deus Pai por este esquecimento. Caso contrário, não chamaríamos nossos pais de amados, nossos filhos de amados, nossos esposos e esposas de amados. Então, para finalizarmos esta fala da área da família, gostaria de ler, então, já que citei a Joana, citar também uma parte importante que nós temos neste nosso livro de orientação à área da família, que fala sobre o nosso grupo de famílias gestantes. Então, nos diz assim: no trabalho com as famílias gestantes, é fundamental a compreensão dos compromissos firmados no planejamento reencarnatório, conforme indica Joana de Ângeles, falando sobre a importância do amor e do respeito na família. O lar, estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros, é a mola propulsionadora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Para esse desiderato, são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros se voltam a reunir com finalidades específicas de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral, no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos nós sempre refletirmos sobre a importância
da reencarnação, de todo esse planejamento reencarnatório e do quanto é importante nós estudarmos a respeito para entendermos que temos a grande oportunidade de expiação, de melhoramento, de amor, de perdão e de respeito dentro da nossa família. Muito obrigada, queridos irmãos, por me ouvirem um pouquinho nesta tarde. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada e que assim seja.